Tudo bem? Questão comentada hoje da Fundação Carlos Chagas, 2019. Esta banca que, por exemplo, para você que estuda para tribunais, é a banca que ainda faz o maior número de concursos para tribunais. Então, a Fundação Carlos Chagas, agora em 2019, fez a seguinte questão. Ao transpor para a voz passiva a oração, permitem a assinatura de contratos e o pagamento de impostos. Essa forma verbal correspondente, como é que vai ficar? Se eu passar para a voz passiva, são permitidas, será permitida, são permitidos, é permitido ou serão permitidos. Faça o seguinte, pause o seu vídeo, para que você coloque os seus neurônios para funcionar, e em seguida, após ter resolvido, é que você vai me escutar. Vai lá. Colocou? Segunda chance. Voltou. Se você não pausou e está me esperando, Deus há de te castigar. Tem que parar e tem que se avaliar. Então, olha só. Se está mandando transpor para a voz passiva, é sinal de que a frase está na voz ativa, que é aquela voz verbal em que o sujeito pratica a ação. Passar para a voz passiva significa ter uma construção em que o sujeito passa a ser o paciente, isto é, ele sofre a ação verbal. A primeira coisa que vocês têm que fazer, e se você faz concurso, ou melhor ainda, se você faz concurso para a FCC, essa questão de lei, de transpor a voz ativa para a voz passiva. Você tem que saber que se na voz ativa eu tenho um verbo, na voz passiva eles viram dois. Ele vira dois. Por exemplo, o homem arrumou o defeito do carro. Um verbo. O defeito do carro foi arrumado pelo homem. Ele consertou o motor. O motor foi consertado por ele. Da mesma forma que se você tivesse dois verbos, esses dois verbos passariam a ser três. Eu vou elaborar um simulado. O simulado vai ser elaborado por mim. Toda vez que você tiver esse processo, um dos verbos tem que ser o verbo ser e outro tem que ser uma forma verbal do particípio. Pode ser é, foi, será, fosse, seria. E o particípio de andar é andado, de varrer é varrido, geralmente termina com ado ou ido. Olha na tela. Permitem era um verbo. Nas 5 opções tem 2 verbos. O primeiro é o verbo ser em todas e o segundo é o particípio do verbo permitir em todas. Então, por esse critério, nada feito. Às vezes você encontra um critério e olha que dos 2 verbos, um tem o verbo ter, não pode. Aí todos têm o verbo ser. E todos têm um particípio. Tudo bem, tem permitido, que é o particípio neutro, tem permitidos, tem permitida, tem permitidos, porque particípio pode se flexionar. Agora, o sujeito da voz ativa é o que pratica a ação na voz ativa. Ele tem que se converter no agente da voz passiva. Porque o agente da passiva é o que pratica a ação na voz passiva. Então, por exemplo, se eu falo assim, o homem matou o animal. O sujeito é o homem. O animal foi morto pelo homem. O homem continua praticando a ação, só que aí o sujeito passou a ser o animal. E, sobretudo, o objeto direto da voz ativa, ele se converte no sujeito da voz passiva. Isso quer dizer o seguinte, eu só posso transpor da voz ativa para a voz passiva verbos que são transitivos diretos. Olha na tela. Permitem. Quem permite, permite alguma coisa. O que? A assinatura e o pagamento. A assinatura e o pagamento eram o objeto direto. Se eles vão ter que virar sujeito, a assinatura e o pagamento vão ser o sujeito. Por isso, na tela, não pode ser a letra D. Como é que a assinatura e o pagamento é permitido? O sujeito aqui é composto, ó, assinatura e pagamento. O verbo tem que ser plural. Segundo, a letra A tem um são.
Mas não pode ser, porque a assinatura e o pagamento não são permitidas. Ela e ele não são permitidos. Por isso acertou a questão quem marcou a letra C. Eu acredito que muitos tenham acertado de ouvido. Muitas vezes você acerta de ouvido, mas a técnica é essa aqui. Por exemplo, se você olhar a letra E, olha aí, tem o serão permitidos. Por que, professor, que é são e não é serão? Porque o verbo é permitem. Se permitem a assinatura e o pagamento, permitem é presente, a assinatura e o pagamento são permitidos no presente. Se fosse assim, permitirão a assinatura e o pagamento, a assinatura e o pagamento serão permitidos. Se permitissem, se fossem permitidos, permitiriam, seriam permitidos. Então, o verbo ser, ele se flexiona no tempo que o verbo original estava. Agora, se você não está muito seguro sobre isso, é a hora de você começar a se preparar. Ninguém aprende português com domínio razoável para fazer prova do momento em que sai o edital até o momento em que a prova acontece. Então, eu estou fazendo para vocês aqui um convite. Se você entrar no nosso site, www.ivalonline.com.br, você tem um curso que está em promoção de 30% de desconto, somente montado em cima de questões da banca Fundação Carlos Chagas. Esse curso tem 24 horas. São 24 horas em que eu vou apresentar as questões da banca FCC, não numa revisão breve, como eu fiz aqui. Eu vou construir a teoria, não só de verbo, mas de pronome, de período composto, de crase, de tudo, com questões da banca FCC. Claro, se você vai fazer um concurso que seja de outra banca, mal não faz. Porque quem faz uma prova do FCC, faz prova de outras bancas também. Mas se você vai fazer um concurso, ou normalmente está esperando um concurso que a banca execute, é a sua vez. Então aproveita e vai lá, anote aí, www.ivalonline.com.br.